Esse é o Teatro de Ópera Espacial, obra de Jason Allen, obra cuja foi vencedora do concurso anual de arte da Feira Estadual do Colorado. Aqui, A Garota de Brincos Brilhantes, do artista Julian Van Dieken. Talvez você possa achar ela familiar, isso pois ela venceu o concurso My Girl with a Pearl, ou Minha Garota de Pérolas, onde os candidatos deveriam fazer uma releitura da obra A Garota do Brinco de Pérolas. E o vencedor substituiria a pintura em um museu, enquanto a original havia sido temporariamente movida para outro centro artístico. Mas enfim, por que é que eu estou trazendo essas duas pinturas para o nosso workshop? Bom, e se eu te disser que elas não são pinturas, e muito menos foram feitas por um ser humano? Essas duas obras de arte, vencedoras de concursos, entre inúmeros outros talentosos artistas, foram produzidas por uma IA. A ideia de uma inteligência artificial superando os seres humanos não é algo que começará no futuro, é algo que já começou. E se você não se adaptar, seja em qual área for, vai ficar para trás, pois ninguém pode parar a onda imbatível da tecnologia. Então, se você quer saber como utilizar essa ferramenta tão poderosa dentro do mundo do design, veio para o lugar correto. Sejam muito bem-vindos e é um prazer estar aqui com vocês hoje, discutindo essa fascinante interseção entre a criatividade humana e a tecnologia inovadora da inteligência artificial. Meu nome é João Vitor, eu sou professor de edição de vídeo e design gráfico aqui na MK Academy. Tenho trabalhado na área de design já há mais de 5 anos e recentemente, devido aos avanços na área, eu venho voltando grande parte dos meus estudos para inteligência artificial. E estou entusiasmado em compartilhar com vocês como a inteligência artificial está revolucionando não só o campo do design, mas como todos os outros. Então, antes de nós entrarmos em detalhes, vamos entender o que esperar sobre esse workshop, tá bom? Nesse encontro de 2 horas, nós vamos explorar como a inteligência artificial está transformando o processo criativo e a experiência do designer, tá bom? E os nossos principais objetivos vão ser o seguinte: introduzir conceitos fundamentais da inteligência artificial aplicados ao design, explorar exemplos práticos de como a IA está sendo usada no campo do design, demonstrar como a IA pode ser uma aliada poderosa na busca por soluções criativas e refletir sobre os impactos no trabalho dos designers e nas experiências dos usuários, certo? A nossa agenda está dividida da seguinte forma: aqui é a nossa introdução, que é a parte que a gente está agora, de 10 a 15 minutos. Daí eu vou passar para vocês os conceitos fundamentais da inteligência artificial no design, de 25 a 30 minutos. E aí teremos um workshop prático, onde vocês mesmos vão utilizar a IA para desenvolver o design de vocês, tá bom? Então vai ter 1 hora de prática. E por fim, uma discussão, uma rodinha de conversa, onde todos vão compartilhar suas percepções, baseadas no que aprenderam aqui no workshop e nos seus conceitos pessoais, certo? Então, sem mais delongas, está na hora da gente se aprofundar no emocionante mundo da inteligência artificial, certo? Espero que todos aproveitem o workshop e saiam daqui com novas perspectivas e inspirações. Então vamos começar. Bom, primeiro a gente tem que entender que existem 2 tipos de inteligência artificial que nós vamos trabalhar no dia de hoje, nesse workshop. Não significa que são apenas essas 2 inteligências artificiais que existem, tá bom? Mas vão ser as 2 que eu vou estar trazendo aqui e vão ser as que vocês vão utilizar com mais frequência durante o dia a dia de vocês, certo? Bom, a primeira delas é o ChatGPT. Essa provavelmente você já conhece, né? Diferente das pinturas que eu mostrei no início do vídeo, ela não vai gerar nenhum tipo de arte. Ou melhor, não na versão grátis. Na versão 4.0, que é a mais atual e é paga, a ferramenta já iniciou a produzir e compreender imagens. O que significa que você pode mandar uma foto para ele, pedir para ele descrever, ou pedir para ele gerar uma imagem baseada na sua descrição, assim como as ferramentas que a gente vai ver a seguir.
No entanto, ela ainda não é o foco dela, né? E acredito que não vai ser. O ChatGPT é mais focado nessa parte do texto, certo? Então, o ChatGPT, ele é extremamente útil para resolução de dúvidas, desenvolvimento de ideias criativas, realização de pesquisas ou desenvolvimento de prompts. O que é uma prompt, tá? Logo a gente vai entender o que é isso. Mas por enquanto, vocês só peço que entendam que ele funciona para esses quesitos, ok? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Vou mostrar aqui apenas um slide para vocês poderem visualizar. A gente tem alguns exemplos de perguntas que eu fiz para o ChatGPT que você poderia fazer no seu dia, né, corriqueiro, e as respostas que ele me deu. Não sei se todos estão conseguindo ler, então vou ler aqui para vocês, certo? Eu pedi 3 ideias para um design de camiseta sobre aliens, e ele já me deu lá, ó, aliens retrô, aliens geométricos e uma com a frase I want to believe, né, que é uma frase lá da série do Arquivo X. E ele me dá uma certa descrição de como seria esse design, os elementos que eu deveria utilizar, me dá uma ideia geral, né, e dicas assim de como começar esse processo. No segundo exemplo, eu já faço uma pergunta, não que ele me dê o design feito, mas sim que ele possa me auxiliar nesse processo de eu desenvolver o meu próprio design. Então eu pergunto, poderia listar 3 estilos de design gráfico para eu fazer um teste em novas artes? E ele me dá lá o estilo minimalista, estilo tipográfico e estilo grunge. Mas aqui está muito por cima, isso aqui não é 1% do que o ChatGPT pode fazer, mas é só para mostrar para vocês o iniciozinho do que ele é capaz, tá certo? Então aqui é o seguinte, a partir disso eu poderia prosseguir ainda mais com as minhas perguntas, com as minhas interações do ChatGPT, pois ele funciona assim como um ser humano, não só com a última mensagem que você enviou, mas com todo o contexto da conversa que você está tendo com ele. Logo, se ele me mandou aquele ali dos designs dos aliens, eu poderia perguntar, tá, baseado no design 3 que você me enviou, que é o do I want to believe, que cores eu deveria utilizar? E ele vai me dar alguns exemplos de cores, tá? Só alguns exemplos para que a gente possa entender como funciona essa ferramenta tão avançada que é o ChatGPT. Eu vi que tem uma pergunta aqui no chat. A pergunta foi da Verolinda: quando utilizamos uma imagem criada pela IA, temos liberação para usá-la sem problemas autorais? Bom, existe aí algumas questões. Vai depender do gerador de imagens que você está utilizando. Isso a gente vai ver um pouquinho aqui na frente, certo? Mas no geral, a maioria desses geradores liberam para uso comercial ou pessoal os direitos autorais da imagem que você gerou, tá? No geral é isso. Tem que tomar cuidado apenas quando a sua imagem está utilizando uma figura, por exemplo, vai fazer um desenho, pede para a inteligência artificial fazer um desenho do Homem-Aranha. O Homem-Aranha não pertence a você, então logo os direitos autorais ainda terá problemas com direitos autorais por conta dessa figura. No entanto, o desenho em si, a arte em si, pertence a você. Então, se você pede para ele fazer um desenho de um super-herói aleatório, que não seja o Homem-Aranha, aí tudo bem. Aí ele vai ter todos os direitos autorais, desculpa, você vai ter todos os direitos autorais e vai poder comercializar ou utilizar pessoalmente essa imagem, beleza? Bom, agora para geração de pinturas, fotos, ilustrações, né? E tudo que é visual, nós temos as IAs chamadas de Text to Image, tá bom? Ou texto para imagem. Essa logo que está aparecendo aqui no centro, no caso, é do Midjourney, mas já a gente entra em detalhes sobre isso, certo? Como eu disse, essa ferramenta é extremamente útil na hora de desenvolver logos, ilustrações, imagens stock, que para quem não sabe são aquelas imagens genéricas, né? Então, aquela imagem do homem de negócios de braços cruzados, olhando para a câmera, ou uma família feliz comendo no café da manhã, né? O tipo de imagens que você recortaria e usaria num outdoor, ou numa arte para Instagram, esse tipo de coisa. Normalmente essas artes são pagas, e aqui você pode gerar elas com os direitos autorais livres, como a gente conversou, e gratuitamente, dependendo da plataforma que você estiver utilizando.
Mais sobre isso já já, certo? Como que funciona essa geração de imagem, tá? Aqui é um exemplo de uma imagem que eu gerei lá no Midjourney. Então, a imagem que eu gerei foi de uma matrioshka, ou seja, é aquela boneca russa que vai abrindo e ficando cada vez menor, né, encaixando uma dentro da outra, do R2-D2 do filme Star Wars, tá bom? Então, como vocês podem ver, aquela palavrinha prompt que eu tinha falado anteriormente apareceu aqui de novo. Mas o que é que ela significa, tá? Assim como o comando que você vai enviar lá para o chat GPT, o prompt do Midjourney e de outras inteligências artificiais desse tipo de geração de imagem vai ser uma descrição da imagem, tá? E do que você gostaria de receber. Então, assim como você manda lá no chat GPT, me mande 3 designs diferentes de camisa de Alien. Aqui você só não vai fazer essa questão de 3 diferentes. Você bota só designs de camisa de Alien, ele vai mandar para você, tá bom? Então, aqui, assim como o comando que você entrega para o chat GPT, ele vai processar esse comando, esse prompt, e vai resultar em uma imagem, como aqui no caso do R2-D2, tá bom? Esse prompt, essa descrição, pode ser uma descrição simples, como é nesse caso dessa imagem, ou pode ser uma descrição complexa, uma descrição detalhada, como nessa outra arte aqui que eu desenvolvi também no Midjourney, tá bom? Então, nesse caso aqui, se você visualizar, o prompt é dividido em alguns pontos, certo? Vamos visualizar que pontos que são esses e como isso pode auxiliar na hora da criação, tá bom? De imagens. Logo de início, a gente tem ali, ó, Oil Painting Illustration, ou seja, ilustração de pintura a óleo, tá? Vocês vão visualizar que está tudo em inglês, isso porque normalmente essas ferramentas funcionam melhor na língua inglesa, já que elas são trabalhadas em cima desse banco de dados americano, no geral. Algumas vão funcionar com o português, inclusive a que eu vou trazer hoje funciona com português, mas, no geral, a qualidade sempre vai ser melhor em inglês. Professor, não sei falar inglês, o que eu faço? Não se preocupa, vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode fazer essa tradução com o chat GPT, de forma que o seu texto fique totalmente traduzido e adaptado para o inglês, tá certo? Então, se a gente visualizar, voltando aqui, a primeira parte dessa descrição, desse prompt, é que ele é uma pintura ou uma ilustração de uma pintura a óleo. Em seguida, a gente tem o sujeito ou o tema que é a nossa pintura, que aqui seria um padre chorando, certo? E por fim, eu tenho algumas referências de artistas que eu gostaria de oferecer à inteligência artificial para que ela entenda o tipo de pintura a óleo que eu gostaria de gerar. Porque pintura a óleo tem inúmeras formas diferentes de se fazer uma pintura a óleo. Então, se eu limito a apenas alguns pintores, alguns artistas, aqui no caso eu selecionei 3, né? Ou seja, ele faz essa mescla de artistas também, não precisa ser necessariamente apenas de um. Eu vou estar limitando para ele, dizendo mais ou menos o estilo que eu queira receber, tá bom? Depois disso, a gente poderia adicionar ainda mais, tá? A gente poderia adicionar um fundo específico para essa imagem, uma seleção de cores, então falar que seria apenas cores vermelhas e pretas, cores azuis e verdes, certo? Posso apresentar mais detalhes sobre o padre, como características físicas, ou poderia até mesmo especificar a iluminação e os ângulos que seriam gerados dessa imagem. Então, se é um close-up, ou seja, uma imagem do rosto de perto, ou full body, que é corpo inteiro, certo? Então, esse tipo de imagem. Lembrando que quanto mais detalhado você for no desenvolvimento do seu prompt, mais próximo a imagem vai ser do que você imagina. Mas quanto menos detalhado você for, mais liberdade você dá para a inteligência artificial de preencher os buracos. Não necessariamente é uma coisa ruim, não necessariamente é uma coisa boa. Vai depender do processo que você está tentando alcançar, certo? Por exemplo, aqui eu pedi que gerasse um padre, mas eu não especifiquei a idade, não especifiquei etnia, roupa, cor de cabelo, nenhuma outra característica. Então, a IA se baseia na arte dos artistas que eu
botei de referência e toma a liberdade de criar o personagem da própria forma. E sim, se eu usar essa mesma prompt várias vezes e ela for aberta o suficiente, né, para que exista a interpretação do Midjourney, eu terei imagens completamente diferentes cada vez que eu for utilizar. Porque imagina que eu mande a seguinte prompt para ele: um cachorro na praia. Imagina que eu tenho 1000 artistas aqui no mundo real mesmo, e eu peço para eles um cachorro numa praia. Cada um vai mandar um diferente. Então, mesmo que o prompt seja um só, ele vai ter essa abertura para desenvolver as formas que vão ser desenvolvidas essa imagem, certo? Então, todas essas imagens aqui foram desenvolvidas no Midjourney por mim, certo? Foram imagens, né, precisaram de um pouco de pesquisa e de teste para chegarem a esse resultado, claro. Mas é só para ver para vocês que eu não sou o maior utilizador de todos, né? Existem pessoas muito mais profissionais do que eu nessa área, mas óbvio que eu já tenho uma pesquisa a mais. Mas para ver que mesmo sem ser um super profissional da área, eu já consegui produzir imagens bem realistas, bem profissionais, certo? Então aqui a gente já tem exemplos de que você poderia utilizar dentro do seu design. Seja para criar ali um anúncio de batom, ou para usar aqueles nuggets para fazer uma arte para o McDonald's, né? Ou transformar essa primeira imagem aqui da casa em uma mockup, ou seja, substituir esse quadro aqui, por exemplo, por um quadro que você fez, e aí distribuir essa imagem para demonstrar como esse quadro ficaria na vida real, né? Enfim, são inúmeras possibilidades, certo? Aqui na frente, a gente já tem criações de ilustrações. Ou seja, aqui nós temos desde um estilo psicodélico ali, até um estilo de história em quadrinhos, ou estilo do estúdio Ghibli, tudo é possível dentro da IA, tá bom? Só precisa da sua imaginação e de você coordenar ela para trabalhar da forma que você deseja, tá bom? Mas, enfim, por que o Midjourney? Por que eu estou falando de Midjourney aqui? Olha, se eu falasse que o Midjourney não é disparado o melhor gerador de imagens do mercado, aí eu ia estar mentindo, tá? Ele é muito bom mesmo. Ele faz composições muito artísticas, muito complexas, entende cor, entende realmente da composição da imagem, então distribui os elementos de modo harmonioso, né? Mas tudo isso tem a desvantagem dele ser pago, com plano de assinatura ainda por cima, certo? Então, esse plano de assinatura é esse seguinte aqui, tá bom? Começando por $10 para o plano mais barato e indo até $120 para o plano mais caro, tá bom? Então, eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade de estar assinando o Midjourney, mas quem tiver, eu recomendo muito mesmo, se você tiver a oportunidade de estar assinando esse plano, vai ser o melhor gerador de imagens do mercado atualmente. Professor, beleza. Mas e para quem é pobre que nem o senhor? Bom, aí a gente tem outras opções, tá bom? Na verdade, com esse boom de inteligência artificial que teve nos últimos tempos, a gente tem várias opções, para ser sincero, né? Mas eu separei as que eu acredito que quase cheguem aos pés do Midjourney, tá? Vão ser essas seguintes aqui, beleza? A primeira, e é a que a gente vai trabalhar aqui hoje, é o Leonardo.ai, né? Ou Leonardo.artificial intelligence. O Leonardo, ele possibilita a criação de imagens online, ou seja, vocês não vão precisar baixar nada, vai ser direto do navegador de vocês. Funciona tanto em celular quanto em computador, beleza? Então, onde vocês estiverem assistindo esse workshop, sem problemas, vai funcionar das duas formas, ok? E ele tem uma interface muito fácil e muito intuitiva de se mexer, certo? Então, a gente vai ver que é muito fácil de aprender a mexer com o Leonardo, e aí vocês vão poder ficar brincando aí, rapidinho vocês vão pegar como que a gente faz essa geração de imagens, beleza? Ele não é totalmente gratuito, mas digamos que ele é ao mesmo tempo. Por quê? Por quê, professor? Bom, ele vai te dar direito a 150 tokens por dia, tá bom? Então, todo dia você vai ter 150 tokens. Eles acumulam? Não. O máximo é 150. Se você usou só 100, ou se você usou 150, ou se você usou só 20, no outro dia você vai ter 150 de novo, beleza?
Então, a cada imagem gerada, você perde uma quantidade X de tokens, tá bom? Isso vai depender de como essa imagem vai ser gerada, tá? Vai ser quantas imagens estão sendo geradas ao mesmo tempo, se você está utilizando ferramentas mais complexas que tem dentro do Leonardo, o tamanho que vão ser essas imagens, enfim, entre outros fatores que podem alterar a quantidade de tokens que vão ser utilizados, tá bom? Mas com 150 tokens diariamente você já consegue produzir muita coisa já. Então, mesmo que você tenha a liberdade para criar e para fazer o seu trabalho lá dentro, mas mesmo que você acabe esgotando o seu token, não tem problema que no dia seguinte já vai ter os 150 lá de volta, tá bom? Na minha experiência, testando com o Leonardo, dá para gerar uma média de 50 imagens com esses 150 tokens, né? Imagens de alta qualidade, claro. Se eu fosse botar as imagens sempre nas menores qualidades de geração e menores qualidades de imagem mesmo, daria para gerar mais, mas aí não faz muito sentido eu gerar imagens que vão ser ruins, certo? Então, ele é uma ótima ferramenta, tá bom? Principalmente quando a gente utiliza alguns recursos extras que ele traz, tá? E a gente vai ver isso aí já já. O Leonardo AI funciona dessa seguinte forma, tá bom? A gente vai entrar no site dele aqui na prática, vou mostrar para vocês, mas como vocês veem, é um site bem limpo, tá? Bem bonitinho. A gente consegue ver aqui algumas artes criadas recentemente pelas outras pessoas. Então você vai ver que são artes de boa qualidade, né? Não vou dizer que são tão boas quanto a do Midjourney, mas ainda para quem faz isso aqui por diversão ou que faz como para o trabalho, como é o intuito desse workshop aqui no design, dá para utilizar tranquilamente. Você só vai provavelmente precisar de mais ajustes, talvez jogar no Photoshop para fazer uma correção, esse tipo de coisa. Beleza? Qual é a outra opção que o senhor trouxe aqui, professor? Bom, a outra opção é a opção do Stable Diffusion, tá bom? Só que o Stable Diffusion é um pouquinho mais complicado. Eu esqueci de mostrar, estava mostrando minha tela, né? Aqui, ó. Desculpa. Então aqui é o slide, tá bom? Para vocês visualizarem como que funciona lá no Leonardo AI. Beleza. Então, qual é a outra opção? É o Stable Diffusion. O Stable Diffusion é um pouquinho mais complicado de se mexer e de explicar também para vocês, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Olha como é a tela lá do Stable Diffusion. Olha a diferença lá do Leonardo, certo? Então, o Stable Diffusion ele é mais difícil de categorizar porque ele é uma inteligência artificial mais voltada para quem sabe mexer com código, tá? Ele pode ser baixado diretamente do seu computador e, dependendo da forma que foi baixado, pode ser utilizado até mesmo sem a internet, tá? Então, tem grandes vantagens. Você vai ter ele dentro da sua máquina, né? Você vai poder produzir ele sem internet, só que você tem algumas desvantagens. A primeira é que o seu computador tem que ter uma certa potência, principalmente de placa de vídeo, tá? De GPU, para poder estar rodando esse programa. E o segundo problema é que você vai ter que ter algumas noções básicas de programação, ou talvez apenas seguir alguns tutoriais do YouTube. Tutoriais que não são muito fáceis não, tá bom? Pelo fato de ele ter o código totalmente aberto, chamado de open source, qualquer programador pode baixar esse código e pode editar, tá bom? Então isso faz com que ele seja o gerador de imagens mais diversificado entre todos, tá bom? Então ele pode adicionar módulos, ele pode adicionar módulos criados por outros programadores, pode gerar funções que não tem em outros geradores de imagem, como o Midjourney, por exemplo, tá bom? Só tem essa desvantagem de você precisar de um pouquinho de conhecimento de programação e de você precisar de um computador um pouco mais potente, tá? Alguns programadores, por ser um código aberto, criaram formas mais fáceis de acessar o Stable Diffusion, tá? Em plataformas com interfaces mais intuitivas e que podem ser acessadas pelo público geral. Mas, no geral, a maioria dessas plataformas geradas por programadores para serem mais intuitivas, né, costumam ser pagas, assim como o Midjourney. E aí, para mim, hoje em dia, se você vai pagar por uma delas, no geral todas são em dólar, tá? Se você vai pagar por uma delas, eu recomendo que você já pague pelo Midjourney mesmo, tá bom? Bom, agora que a gente entendeu um pouco mais sobre essas duas inteligências artificiais que a gente vai utilizar,
E acreditem, o que eu falei aqui é bem pouco mesmo. Inclusive, eu já vi que tem gente complementando ali dentro do chat. Tá? Essas informações são ótimas. Então, esse aqui que eu trouxe é um bem resumão mesmo para poder encaixar aqui no nosso horário. Mas vocês encontram muito desse conteúdo online, tá bom? Principalmente no YouTube. Bem facinho de procurar mesmo, é só pesquisar geração de imagens por inteligência artificial. Podem pesquisar pelas IAs que o nosso aluno mandou ali no chat, tá bom? Então a gente tem o DALL-E, que foi uma das primeiras a revolucionar o mundo da IA. Tá? Era, inclusive, patrocinada pelo Elon Musk. A gente tem o Wombo Art, que também é uma das primeiras com a tecnologia do Dream. Ele tem até um aplicativo para celular, inclusive outros ali que ele mandou ali no chat. Vocês fiquem à vontade para pesquisar e verem qual o melhor, o que mais se encaixa na necessidade de vocês, tá bom? Eu vou estar trazendo aqui o Leonardo AI, mas o que vocês aprenderem hoje sobre construção de prompt e geração de imagens, vocês vão utilizar facilmente em qualquer um desses outros geradores, tá bom? Bom, agora que a gente entende sobre o que essas IAs fazem, vamos entender quais são os benefícios e os desafios de trabalhar em conjunto com inteligência artificial, tá bom? Os benefícios são muito claros e são muito vastos, né? O trabalho se torna 1000 vezes mais rápido e mais eficiente, né? O que é uma vantagem tanto para você, como designer que trabalha menos, quanto para o seu cliente, que recebe o trabalho mais rápido, claro, né? E às vezes a qualidade que às vezes você tem direito a fazer um trabalho de qualidade que você não conseguiria fazer sem o auxílio da inteligência artificial. Eu não conseguiria fazer nenhum daqueles desenhos que eu mostrei ali para vocês, mas a inteligência artificial consegue, e ali eu já poderia entregar para um cliente, beleza? Então, a gente tem também a possibilidade de personalizar o nosso estilo artístico de diversas áreas, que é o que eu estou falando aqui agora, para atender a demanda do nosso cliente. Tá? Previamente, se eu recebesse uma demanda, como eu estou falando para vocês, para desenvolver uma arte muito complexa, então, por exemplo, uma arte digital de um personagem de anime, eu não conseguiria atender esse pedido de um cliente, tá? Simplesmente por não ter focado as minhas habilidades, o meu tempo nessa área, certo? E mesmo que eu estudasse muito e eu ficasse muito bom em desenhar anime, quando chegasse um outro cliente querendo que eu fizesse um desenho em estilo de pintura a óleo, aí eu já não conseguiria atender esse cliente, certo? Mas com a inteligência artificial eu consigo trabalhar com tudo isso ao mesmo tempo, mesmo que seja pelo menos só para gerar artes de conceito, tá bom? A gente vai entender o que são artes de conceito já já. Opa, perdão. Só terminar aqui, a gente tem também oportunidades de inovação e diferenciação no mercado, que é um ponto muito óbvio também. Utilizando as ferramentas mais potentes do contexto atual, é óbvio que você vai estar muito mais disparado entre a competição. E por fim, a gente tem um ponto muito polêmico, né, que causa discussão aí atualmente na internet, que é a democratização da arte. Que se a gente pensa bem, a inteligência artificial possibilita que qualquer pessoa, então mesmo aquela que não teve tempo ou oportunidade de estudar uma determinada arte, crie as obras que ela sempre visualizou em sua mente, mesmo mas que ela nunca tinha tido a oportunidade, certo? Então mesmo que ela nunca tenha estudado aquela arte, não tenha tempo, não tenha disposição para fazer esse estudo, ela ainda pode gerar. Mas a gente tem um contraponto que a gente vai ver já já aqui nos desafios, certo? Os desafios seriam que os desafios não são necessariamente algo ruim, tá bom? Nem algo bom. São apenas fatores que a gente deve levar em consideração ao utilizar a inteligência artificial no nosso trabalho, tá bom? Primeiro, sobre ética e responsabilidade, tocando novamente no assunto de direitos autorais, tá? Por exemplo, lembram daquela imagem que eu criei do padre? Bom, se vocês lembrarem lá, eu utilizei 3 artistas, tá bom, diferentes como referência, tá? Isso porque a inteligência artificial usa as obras desse artista como banco de dados, ou seja, eles já fizeram o download dessas imagens, eles já entendem o que são essas imagens desses artistas, tá? E utilizam elas como banco de dados. E você vai saber e dessa forma ela vai saber diferenciar o estilo de cada um dessa forma, certo? Então, pelo fato dele ter essas imagens no banco de dados dela, ela consegue diferenciar entre um artista e outro, beleza? O problema é que nunca teve um pedido ou uma autorização
né, desses artistas para disponibilizarem essas artes para o banco de dados da inteligência artificial, certo? Então, algumas pessoas questionam isso como um roubo de arte, um furto de arte, certo? Principalmente com os artistas digitais, né, de artistas atualmente da internet, que tem muitos dos seus estilos copiados e agora distribuídos em massa pela internet, o que desvaloriza o seu trabalho e a sua dedicação de anos de estudo para a arte que ele estiver desenvolvendo. São questões éticas que surgem com novas tecnologias e que a gente vai ter que aprender a se adaptar com o tempo. Outro desafio é de tentarmos integrar a criatividade humana junto à objetividade da inteligência artificial. Isso porque, às vezes, vai ser muito tentador pedir para o chat GPT pensar em toda a identidade visual do seu cliente. Ou para depois criar ela toda no Midjourney ou outra inteligência artificial de desenvolvimento de imagem. Tá? Sem se preocupar com originalidade, sem se preocupar com criatividade ou com seus próprios toques artísticos, tá? Que cada pessoa possui. Né? E por último, mais um ponto polêmico, que é a substituição do trabalho humano pela tecnologia. O próprio criador do ChatGPT já conversou sobre esse ponto, falando inclusive que esse é um dos grandes objetivos do ChatGPT e que para eles um mundo onde os seres humanos não precisam mais trabalhar é uma coisa boa, é uma utopia, tá? Então, onde a gente vai poder disponibilizar mais tempo aos nossos hobbies, aos nossos passatempos e a outras habilidades que muitas vezes deixam de ser praticadas por conta do tempo dedicado ao trabalho. Nesse pouco tempo que a inteligência artificial está no mercado, a gente já visualizou algumas profissões sendo abolidas e substituídas, tá? E o futuro parece manter essa tendência, certo? Mas, no entanto, se vocês prestarem atenção até aqui, nenhuma dessas IAs é automatizada, o que significa que todas precisam de cooperação humana para realizar suas funções, certo? Por isso, ao meu ver, do professor João, claro que eu não consigo prever o futuro, mas a inteligência artificial eu não acho que vá destruir trabalhos, mas ela pode sim substituir alguns, ao mesmo tempo que cria novas oportunidades, novos trabalhos que antes a gente nem imaginava que seriam possíveis, certo? Então, imaginem, antes de ter Uber, ninguém imaginava o que poderia um dia hoje trabalhar de Uber, tá? Mas hoje a gente vai ter novas profissões trazidas pela inteligência artificial que vão trazer essa possibilidade de trabalhar com coisas que a gente nunca nem imaginou. Então, por exemplo, a gente já está tendo agora engenheiros de prompt. O que são engenheiros de prompt? Pessoas que estudam o código das inteligências artificiais para entender como desenvolver o melhor prompt possível para aquele objetivo que elas estão tentando atingir. E aí esse prompt pode ser vendido depois para as pessoas utilizarem exclusivamente esse prompt gerado por esses engenheiros de prompt, tá bom? Além dos artistas de inteligência artificial. Então agora é a hora da gente aprender na prática como realizar essas coisas que eu acabei de ensinar para vocês, certo? Então eu tô aqui no ChatGPT. Eu imagino que todos vocês já utilizaram o ChatGPT antes, tá? Se por algum acaso vocês nunca tiverem utilizado, é muito simples, só escrever ChatGPT no Google, primeiro link que aparece, vocês vão ter que entrar com uma conta, a conta do Google de vocês, então todo mundo tem, beleza? E aí muito, muito fácil mesmo. Aqui no ChatGPT, ele funciona tanto em inglês quanto em português, aqui não precisa ter essa preocupação de tentar fazer em inglês, né? Você pode fazer em português que ele vai funcionar quase 100%, é muito raro ele ter algum problema, tá bom? E eu vou desenvolver aqui com vocês agora a ideia para um design, por exemplo, de camiseta. Vamos seguir aquele design que estava lá no exemplo? Ou melhor, para a gente não repetir, vou falar o seguinte. Me dê ideias para designs de camisetas de samurais. Então aqui ele vai me mostrar algumas ideias, certo? Então ele já escreve ali algumas dessas ideias que eu poderia utilizar. E aí digamos que eu gostei de um deles. Então deixa eu ler um aqui. Beleza. Vamos ver. Estilização tradicional. Gostei desse. Então eu vou pedir para, baseado na segunda opção, descreva em detalhes
como seria esse design de camiseta. Então ele me dá aqui uma descrição mais detalhada, né, sobre esse design. Então como seria o samurai, a posição central, o fundo, as cores, a postura do samurai, os detalhes, que kanji, que é a letra japonesa, estaria presente ali no meio dessa arte, e até o tamanho que essa arte seria. Tá? Eu não vou utilizar tudo que está aqui, mas eu vou utilizar algumas partes, tá bom? Então, a partir disso aqui, eu quero gerar uma arte, tá bom? Mas eu não posso só copiar esse texto aqui inteiro, dar um Ctrl C e depois jogar lá no Leonardo ou no Midjourney, que isso aqui não vai resultar em nada, beleza? Então a gente tem que ser um pouquinho mais... tem que ter essa parte humana da gente ler, compreender e imaginar o que a gente quer na nossa composição, tá bom? Então, em vez de copiar tudo, eu vou pegando algumas partes estratégicas aqui do texto, certo? E vou adaptando elas aqui. Então, samurai com uma armadura tradicional. E aí, no fundo, nós teremos as árvores japonesas, que são as sakuras, né, as cerejeiras. Então, vou botar sakuras ao fundo. Vou utilizar alguns adjetivos aqui que estão presentes também, como, por exemplo, calma, serenidade, porque tudo isso ajuda a inteligência artificial a entender o que eu estou querendo produzir. E aqui ele fala que está segurando firmemente a katana. Vou segurar aqui, vou copiar aqui também, vou colar aqui. Vou tirar só o firmemente, segurando sua katana. E aí, por último, ele bota aqui algumas cores. Eu vou copiar azul, índigo, vermelho escuro e dourado. E aí eu vou perguntar para ele o seguinte: que estilo de arte deveria ter esse design? Posso até especificar aqui, por exemplo. Pintura, ilustração de vetor, ou, deixa eu ver um outro exemplo, cartoon. Então, beleza. Ele quer que a gente utilize um estilo de ilustração de vetor, tá bom? Então, vou botar aqui ilustração de vetor de um samurai com uma armadura tradicional segurando sua katana, sakuras ao fundo, calma, serenidade, azul índigo, vermelho escuro e dourado, tá bom? Então tá dividido aqui em vírgulas, que nem eu mostrei naqueles exemplos que eu trouxe lá no slide, tá bom? E eu vou pedir agora para que ele traduza para mim. Então eu vou botar aqui, traduza para o inglês. Então por isso eu falei para vocês que vocês não precisam entender de inglês, tá bom? Que o ChatGPT vai fazer essa parte aqui pra gente. Então, beleza. Já tenho aqui, ó, o meu prompt. Agora, com esse prompt criado no ChatGPT, eu posso finalmente trazer ele para dentro do Leonardo AI, ou do Midjourney, ou qualquer outra inteligência artificial que vocês estiverem utilizando, tá bom? No caso aqui, eu já deixei o Leonardo AI aberto, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para entrar nele, tá? Então vou dar um logout aqui para sair. Vou pesquisar aqui no Google Leonardo AI, como se vocês estivessem fazendo isso, tá bom? Então aqui já é o site mesmo, leonardo.ai. Cliquem aqui em cima em começar a usar o Leonardo. Cliquem nesse botãozinho aqui de cima. E aí vão dar um login com o Google, tá bom? Vão dar um login com o Google. Vou selecionar aqui uma conta. Não estou usando a minha conta, a minha conta mesmo, porque eu já usei todos os tokens dela ontem. E aí eles resetam de noite, certo? Então eu só resetaria agora de noite. Usei ontem de madrugada, já preparando o workshop. Mas enfim, aqui quando eu quiser gerar uma imagem, deixa eu ver só se vocês estão visualizando, vou mudar aqui apenas para o site, apenas para o site. Então, quando eu quiser gerar uma imagem, eu vou clicar aqui em AI Image Generation, tá bom? Clicando aqui, eu venho para essa telinha, ele vai me dar um tutorialzinho, vocês podem ler se vocês quiserem.
Por enquanto eu vou dar um done. Posso fechar isso aqui, tá bom? E basicamente aqui é onde vai acontecer a mágica, tá? Aqui em cima a gente digita o nosso prompt, ou seja, o que a gente acabou de preparar ali. Então, perdão, deixa eu copiar aqui em inglês. Pronto, em inglês, certo? Tá aqui o meu prompt. E aí existem algumas várias configurações aqui que a gente pode utilizar. Não vou passar por todas, mas vou passar pelas mais interessantes aqui para vocês. A primeira é que o Leonardo AI disponibiliza alguns modelos, tá bom? Então, cada um desses aqui, ó, eu vou mostrar para vocês na prática, gerando em alguns modelos diferentes, vão dar estilos diferentes. Como que eu faço para visualizar esses modelos aqui, professor? Voltando aqui para a tela inicial do Leonardo, ele mostra aqui os modelos que estão sendo utilizados no momento. Então a gente tem o Dream Shaper, uma de animação 3D, realidade, tá bom? RPG. Então ele vai me dar aqui alguns exemplos, né, uma imagem exemplo e uma breve descrição para que cada um desses funciona. Alguns são bem parecidos, né? Por exemplo, o Leonardo Diffusion e o Dream Shaper vão ser bem parecidos, mas cada um ainda vai ter a sua configuração. Eu vou mostrar na prática a divisão dos dois para vocês conseguirem visualizar melhor, tá bom? Inclusive aqui também na página inicial do Leonardo AI, é interessante mostrar para vocês que a gente tem as criações mais recentes aqui que estão em trending, ou seja, que estão bombando no momento, que vocês podem utilizar de referências, tá? Digamos que eu gostei dessa do lobo, eu posso clicar nela, e aqui eu posso ver o prompt que a pessoa utilizou e o modelo que ela utilizou aqui embaixo também, tá bom? Então, se vocês visualizarem, por exemplo, para esse daqui, eu imagino que vai ser o de RPG. Deixa eu ver. Não, foi o Dream Shaper também. Tá? Mas olha o tamanho que é essa prompt aqui. Olha quanta descrição, quanta informação ele está dando para a inteligência artificial para gerar essa imagem. Tá? Não necessariamente que precise ser assim, tá bom? Mas quanto mais descrição, a gente imagina que mais detalhada vai ficar a nossa imagem. Então, aqui embaixo, esse aqui já utilizou o Absolute Reality, que é para gerar imagens realistas, certo? Então, aqui mais um exemplo de módulos diferentes. Beleza. Vamos voltar aqui para a nossa geração, certo? Eu poderia aqui simplesmente clicar em Generate para gerar essa imagem. Você vai ver que ele vai me dar um exemplo aqui, ó, de uma prévia de quantos tokens eu vou utilizar para gerar essa imagem. Então, isso vai utilizar 20 tokens. E a gente tem 150 sobrando, certo? Aqui eu posso diminuir quantas imagens vão ser geradas. Se eu diminuo para uma, por exemplo, uso 16. Se eu aumento para 8, uso 32. Então, você pode aumentar ou diminuir quantas imagens vão ser geradas de uma vez só. Podem ativar esse Prompt Magic. O que é esse Prompt Magic? Esse é uma daquelas ferramentas que eu falei que são ótimas aqui do Leonardo. Ele vai pegar esse seu prompt e vai melhorar ele baseado na inteligência artificial do próprio site aqui, tá bom? A gente tem a V2 e a V3, tá? Eles falam aqui, ó, sempre que você utilizar a V3, vai aumentar a quantidade de tokens por 8. Sempre que você utilizar a V2, vai duplicar a quantidade de tokens. Ou você pode desligar e não vai utilizar ele. Você vai ver que lá a quantidade de tokens já baixou bastante. A gente tem também aqui o Alchemy, né? O Alquimia, tá? Ele vai, basicamente, né, para não entrar em muito detalhe que a gente está com pouco tempo, mas ele vai melhorar ainda mais as nossas imagens baseadas, vai funilar elas, digamos assim, para que sempre a gente tenha o melhor resultado possível. Vou mostrar com e sem o Alchemy ligado para vocês verem a diferença, tá? E aí aqui embaixo a gente tem as dimensões da imagem, tá? Ele já vai vir por padrão quando você selecionar uma dessas, então se eu mudo aqui para o RPG, ele pode mudar aqui algumas dimensões, se tiver uma dimensão específica, ou você pode botar manualmente aqui as pré-definidas, botar um número que você quiser para largura e altura, ou selecionar um aspect ratio, ou seja, a tela de computador é 16:9, a tela de celular é 9:16, tá? Então, ou seja, a altura é maior, a largura é menor. E aí tem um 1 por 1, que seria um quadrado,
tá bom? Então, enfim, dependendo do tipo de imagem que você quer gerar. Eu vou botar aqui um 2x3, tá bom? O que vai ser um 2x3? Vai ser levemente horizontal, tá bom? Para gerar essa imagem do samurai. E vou deixar, a princípio, ligado o Prompt Magic e o Alchemy, tá bom? Então a gente vai fazer a melhor possível dessa imagem aqui. Entre essas daqui, eu vou estar selecionando o RPG para a gente testar. E vou dar um Generate. A partir daí, a gente só aguarda um pouquinho. Vocês vão ver que os meus tokens abaixaram agora para 128, tá bom? A geração está sendo feita. Enquanto essa geração está sendo feita também... Ah, já ficou pronto? Ótimo. Então, beleza. Olha lá que legal que ficou essas imagens, gente. Olha só, fiz aqui com vocês na hora, tá? Essa prompt não foi preparada anteriormente. Criei junto com vocês. E olha que legal que ficou esses resultados. Óbvio que não é perfeito, né? Principalmente nas mãos, a inteligência artificial às vezes erra, então vocês vão ver mais ou menos dedos do que deveriam ter, né? Aqui, por exemplo, a mão também está estranha, mas no geral, essa imagem como um todo tá ótima. Eu adorei ela, ficou muito boa mesmo. Vamos fazer um teste desligando o Alchemy e desligando também o Prompt Magic. Tá? Então vou desligar os dois ajudantes de prompt, digamos assim. Você vai ver que agora eu só vou usar 3 tokens para desenvolver essa imagem. Mas vamos ver a diferença que vai ficar. Tá? Então, enquanto essa aqui do RPG está sendo desenvolvida também, olha só. Opa, perdão. Olha a diferença. Né? Então é muita diferença mesmo quando você tem esses prompts ali ligados. Desculpa, essas funções ali ligadas, certo? A função de alquimia e a função de Prompt Magic. Elas vão fazer toda a diferença. Tá? Só uma observação. A função de alquimia, está no beta. E ela só libera para você fazer algumas gerações por dia. Tá bom? Então você só vai poder usar ela, por exemplo, em 5 ou 6 gerações por dia. Não sei o número específico porque ele não fala aqui. Mas eu acredito que seja baseado na quantidade e na qualidade das imagens que você está gerando, tá bom? O Prompt Magic não, você pode gerar, tá bom? Você pode gerar com o Prompt Magic. Só que a V3 ele só vai deixar você utilizar se você estiver utilizando o Alquimia, tá bom? Vamos tentar fazer só com o Prompt Magic ligado aqui para a gente ver a diferença. Você vai ver que agora está 6 tokens e já melhorou bastante, né? Aqui a gente já poderia utilizar, por exemplo, esse daqui que eu gostei, tá bom? Já melhorou bastante dessas aqui, só utilizando o Prompt Magic V2, tá? Então, como vocês viram aqui, com o Alchemy e o Prompt Magic, melhora bastante mesmo, tá? Com os dois desligados, você vai ter as gerações ali bem parecidas com o DALL-E 2, que hoje em dia já ficou meio para trás na tecnologia, mas essas costumavam ser as gerações meio parecidas com essas. E aqui apenas com o Prompt Magic ligado, você já tem algumas imagens mais legais, tá bom? Vamos mudar o modelo para a gente ver a diferença agora, fazendo, por exemplo, vamos tentar fazer com SDXL. O SDXL, ele é um ótimo gerador, tá, gente? Ele é um ótimo gerador. Vou mudar aqui para 2x3 de novo, desculpa, 2x3 mesmo que eu estava utilizando, né? Ele é um ótimo gerador. Acabou de lançar, tá bom? Acabou de lançar aqui pra gente no Leonardo AI e vou fazer com vocês utilizando o Prompt Magic ligado. Vou pedir para gerar. Enquanto está fazendo esses dois aqui, vou mudar para, por exemplo, Dream Shaper e vou gerar aqui com o Prompt Magic ligado também. Então, se você visualizar o XL9, né, SDXL9, não precisei usar o Alquimia, mas mesmo assim ainda é meio custoso assim o custo dele de token, certo? Mas eu gostei bastante dos resultados. Aqui no Dream Shaper, gostei mais ainda. Achei muito legal esses resultados aqui, certo? Mesmo que a mão tenha ficado meio bugadinha aqui, depois a gente dava um jeito de arrumar isso aqui no Photoshop, beleza? Então,
Digamos que eu gostei de uma dessas imagens e eu quero ter ela em alta qualidade, tá bom? Então, vocês visualizaram que diferentes modelos resultam em diferentes imagens. Aqui a gente utilizou 3 modelos diferentes, tá bom? E digamos que eu gostei muito de uma imagem dessa, como essa aqui do meio, ou melhor, essa daqui. E aí eu queira dar um upscale nela, ou queira aumentar a qualidade dela. Como eu faço isso? Aqui dentro vocês vão ver algumas opções diferentes de upscale, tá bom? Então a gente tem esse Crisp Upscale, Smooth Upscale, tá? E algumas opções, dependendo do modelo que você utilizou, vão adicionar até algumas outras aqui, ó, por exemplo. A gente tem Smooth Upscale, Crisp Upscale e Upscale Alternate, tá bom? Então a gente tem vários estilos diferentes de aumentar a qualidade. O Crisp Upscale é o que eu vou recomendar para vocês utilizarem, tá bom? Esse símbolozinho de DNA, ele vai custar 5 tokens para cada upscale, tá? Mas ele melhora bastante a textura, melhora a qualidade da arte digital, tá? E para fotos também ele é bom. O Smooth Upscale, ele também custa 5, tá bom? Mas aqui mesmo ele já fala que é mais recomendado para quem tenha texturas suaves, ou seja, não tenha texturas muito contrastantes, tá? Então, ilustrações, anime, cartoon, tá bom? Mas, no geral, as duas vão funcionar, ok? Ele também dá algumas opções aqui de remover o background, ou seja, se eu quisesse selecionar apenas esse samurai aqui, ele faria isso para mim, tá? E poderia também editar no Canva e outras opções aqui que eu não vou entrar muito a detalhe hoje nesse workshop, tá bom? Vou dar um upscale, acho que eu vou dar um smooth nesse daqui, já que ele recomendou para anime. Ele vai carregar um pouquinho. E aí pronto, agora eu já estou com a minha imagem com upscale, tá bom? Ou seja, em alta qualidade. A partir daqui eu posso baixar essa imagem e abrir ela, enviar por e-mail, enviar para o WhatsApp, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem, ó. Com o upscale ficou... Opa! Deixa eu dar um zoom aqui para vocês visualizarem. Com o upscale ficou em ótima qualidade, tá? E aí, a partir disso, vocês vão poder gerar suas próprias imagens. Para auxiliar vocês, óbvio que vai ter o ChatGPT, mas eu vou também estar disponibilizando esse site aqui, que é o don'tpad.com e /workshop MKIA, tá bom? WKS de workshop, MK e IA de inteligência artificial. A gente só entrar nesse site aqui, vou estar mandando aí no chat também para vocês. E aí aqui ele vai dar alguns exemplos que eu já separei para vocês. Então a gente tem um exemplo de concept art, ele fala qual o modelo que ele está utilizando, de colagem, de adesivo, de personagens 3D, design de camiseta, imagens realistas, fotografias realistas, tá bom? E aí, se você visualizar, algumas dessas possuem prompts normais e prompts negativas, tá? O que é isso? Vou botar esse do concept art aqui, por exemplo. Então, vou abrir aqui no RPG, que é o que ele usa. Vou copiar esse concept art que eu já tinha preparado, tá bom? Vou colar aqui. E aí eu posso clicar aqui para adicionar prompts negativos. Quando eu adiciono prompts negativos, eu estou dizendo para ele o que eu não quero que ele produza, tá bom? Então aqui, ó, não quero que ele produza deformações, não quero que ele produza má anatomia, olhos ruins, olhos vesgos, desfigurações. Então, erros que normalmente a inteligência artificial gera por acidente, digamos assim, certo? Vou ligar a alquimia para esse aqui, para a gente gerar, porque ela é bem legal, tá? Clicar em Generate. Enquanto essa está fazendo, vou fazer uma outra aqui com vocês também, do modelo de 3D Animation, tá? Que é um modelo bem bonitinho, tá? 3D Animation, que vai trazer aquele estilo parecido com Pixar e Disney, tá bom? Vou copiar aqui a prompt e dar um Generate. Então, olha que legal que ficou essas artes, tá? Olha essas artes. Cara, isso aqui é profissional, tá? Eu acho que nem se eu estudasse a minha vida todinha, ficava bom desse jeito, tá? Então, se vocês visualizarem, é como se fosse uma arte de conceito para um personagem, e elas são
totalmente editáveis. Aqui eu fiz o Naruto, né, no estilo de animação 3D. Olha que legal. Tá bom? Aqui fez o Naruto com cabelinho preto, mas eu poderia até mudar lá no Photoshop depois. E como eu disse, são totalmente customizáveis. Ou seja, aqui, se você parar para ler o que está escrito, e se você não souber, pode copiar, jogar aqui no ChatGPT, pedir para traduza para português. E ele vai traduzir esse texto aqui para português, tá? Então, se você visualizar lá, caderno de esboço desenhado à mão, escuro, tá? Esboço realista, esboço bruto. Por isso que ele criou aquela imagem como se fosse de uma arte de conceito. E aí depois eu tinha botado aqui, ó, assassino, lâmina oculta. Se eu venho aqui e aí eu gero a mesma imagem, mas eu vou trocar assassino por exemplo, um mago, e de adaga oculta aqui vou botar várias varinhas. Vou dar um generate. Tá bom? Então mudei apenas aqui o meu sujeito nesse prompt. E olha lá. Agora a gente tem de um assassino e agora a gente gerou de um mago. Tá bom? Então muito legal mesmo, certo? Só o olho dele que ficou meio bugadinho aqui. Mas isso, como eu disse, dá para arrumar depois no pós-produção. As mãos ficaram ótimas, 5 dedos. Tá? Então é isso aí, pessoal. Certo? Bom, qual que vai ser a proposta agora? A proposta agora vai ser o seguinte. Vai ser que vocês façam a arte em grupo, tá bom? Vai ser uma atividade em grupo. Façam a arte de vocês e disponibilizem baseados nessa missãozinha aqui. Então, vocês vão ser divididos em grupos agora, e aí vão ter que desenvolver, como a gente está em tempo curto, minha ideia era que desenvolvessem as 3, mas vocês vão selecionar uma dessas, o grupo vai selecionar uma dessas, e depois vai trazer aqui pra gente e apresentar a geração que vocês fizeram em grupo, tá bom? Eu já vou deixar essa tela fixada aqui para vocês poderem olhar, mas só para a gente prosseguir, o processo vai ser o seguinte. Vão todo mundo fazer um brainstorm em equipe e também junto com o ChatGPT para chegar a ideias. Depois, vamos desenvolver as artes no Leonardo AI e aí trocar prompts e dicas entre a equipe, tá bom? O intuito era entregar as 3 artes, mas aqui a gente vai reduzir apenas para uma, tá bom? Então vocês vão selecionar a melhor arte que de vocês, a melhor arte do grupo de vocês, vão dar um upscale e aí vão apresentar aqui no Google Meet, explicando rapidamente o processo e as decisões tomadas pela equipe, certinho? Então eu vou fazer aqui junto com vocês um desses exemplos aqui e vou abrir a nossa rodinha para discussão, tá bom? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver um desses. Vou pegar o último, tá? E aí, pessoal do design, sou tatuador e estou em busca de ideias criativas para uma tatu que tem que ter um panda. Quero algo único e artístico que mostre a essência do panda de forma especial e adoraria ver propostas com diferentes estilos e traços, tá bom? Vou desenvolver uma imagem aqui utilizando o ChatGPT, então eu vou falar, deixa eu alterar aqui a tela para vocês verem, me dê exemplos, ou melhor, ideias de tatuagens com um panda. Bom, eu gostei desse daqui, ó, panda no espaço. Então, panda vestido como astronauta ou com elementos espaciais, mostrando e explorando o universo. E eu vou copiar esse mesmo prompt que eu tinha utilizado aqui, ó, tá? E só vou alterar ele, baseado na opção do panda espaço, descreva em detalhes como seria esse design de tatuagem. Então ele gerou aqui, tá bom? E aí novamente eu vou sair pegando pedacinhos dessa imagem, tá? Desse texto e compor o meu prompt. Então vou botar panda
vestido como um astronauta, capacete com viseira, vou botar aqui adorável, posso adicionar também fofo, flutuando no espaço. E vou botar aqui cores vibrantes. Beleza. E vou pedir para ele novamente traduza para o inglês. Beleza, vou copiar aqui. Vou voltar lá no Leonardo AI. Vou tirar esses prompts negativos. Vou botar no Dreamshaper, que é o mais comum. Beleza? Deixar Prompt Magic ligado, Alquimia ligada. E dar um Generate. Então, olha lá. A gente tem aqui as imagens do nosso panda flutuando no espaço com cores vibrantes. Tá? Eu gostei bastante do resultado. Claro que aqui a gente poderia depois pedir para ele remover do fundo para que a gente tenha a tatuagem, certo? E aí poderia até mesmo fazer isso aqui junto com vocês, já que a gente está com tempo. Agora que, infelizmente, o pessoal não pôde fazer a prática. Vou dar um Upscale. Dessa vez vou dar um Upscale Crisp, não Smooth, porque tem muitas texturas essa imagem, é mais pro lado realista. Tá bom? Aguardo ele dar um Upscale. Beleza. Upscale feito. Vou baixar. Tá? E aí agora eu posso pegar aqui, ó. Vamos ver se a gente acha. Tattoo Mockup. Vamos encontrar um aqui. E aí esse pandinho acho que eu vou querer fazer no braço. Então, vou vir aqui, baixar esse mockup. Vou fazer apenas a remoção do fundo. Vamos tentar fazer por aqui, ver se dá certo. Infelizmente com essa imagem... deu certo, olha aí. Ficou ótimo, ficou perfeito a remoção do fundo. Tá? Então vou baixar essa imagem daqui. Vou levar aqui para o Photoshop. Vou mudar aqui para multiplicação. Então olha lá que legal. Só para a gente ter uma visualização mesmo. E olha que interessante, gente. Fizemos aqui, em poucos minutos, essa tatuagem do panda. Beleza? E aí, com essa mesma técnica, a gente faria as outras artes solicitadas ali no nosso projetinho, tá bom? Bom, para finalizar, eu gostaria então de liberar uma rodinha de discussão e reflexão, tá bom? Trazendo algumas questões aqui, certo? Como, por exemplo, quais as principais vantagens que vocês veem na aplicação de inteligência artificial na área de design e quais os desafios ou preocupações que surgem em relação ao uso dessa tecnologia, ou como podemos garantir que a IA seja utilizada de forma a aprimorar e complementar o nosso trabalho em vez de substituí-lo, certo? Além de, claro, ficarem abertos aí para vocês darem a opinião de vocês sobre o workshop, tá? Sobre o que aprenderam aqui e aproveitarem também para tirarem dúvidas, certo? Então agora eu libero para todos vocês falarem um pouquinho, tá? Desmutem aí o microfone, liguem as câmeras se vocês quiserem, certo? E falem um pouquinho, quem preferir pode falar pelo chat, sobre como foi a experiência de vocês sobre o workshop e sobre essas questões que eu trouxe sobre inteligência artificial na área do design. Então o Lucas está falando ali que aprendeu bastante. Muito obrigado, Lucas. Obrigado por ter ficado aí com a gente até o final. O Kelvin já conhecia as ferramentas, mas eu espero que mesmo conhecendo as ferramentas,
Ah, legal, você não sabia utilizar, então ótimo, né? Imagino que tenha sido muito bom aí para você poder aprender a utilizar essas ferramentas que você já conhecia. Muito obrigado. Então a Camila fez uma observação ali que foi a seguinte: acredito que artistas podem usar a IA como ferramenta de auxílio, combinando desenhos feitos pela tecnologia com desenhos feitos por humanos. Pode trazer até uma nova concepção e mercado para a arte. Concordo, concordo bastante. Inclusive esse mercado já está, já existe, né? Se você pesquisar em alguns sites como o Fiverr, que são sites, é um site americano, uh, que, que faz tudo por $5, por isso o nome de Fiverr. É, e aí existe agora uma seção só para artistas de inteligência artificial. Então você vai lá e faz uma solicitação para aquele artista desenvolver uma arte com inteligência artificial para você, baseado no que você está precisando. E é óbvio que esse cara vai entender de prompt, vai entender das ferramentas, né? E aí, exatamente como você falou, já está sendo criado um novo mercado de inteligência artificial. Certo? E o Kelvin também deu uma observação de que acredito que a IA venha para acelerar o nosso trabalho, tá bom? E isso é completa verdade, não tem como negar que o que eu fiz aqui, esse design aqui de tatuagem, se eu fizesse uns 4, 5 desse daqui, eu fazia em 10 minutos, mandava para o meu cliente, ele ia adorar, tenho certeza que pelo menos de um deles ele ia gostar. E aí, se ele quisesse alguma alteração, eu poderia posteriormente lá no Illustrator, lá no Photoshop e fazer essas alterações. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu que agradeço, Lucas, agradeço a todos vocês, tá, por terem comparecido. Inclusive, muito obrigado, certo? Muito obrigado por todos a terem comparecido aqui no nosso workshop de IA do design. E com isso eu finalizo nosso workshop um pouquinho mais cedo, porque o pessoal infelizmente não pôde participar, mas não tem problema, não tem problema. Eu tenho certeza que vocês vão querer fazer isso em casa, quando estiverem sozinhos e com mais tempo. É uma ferramenta que dá para brincar bastante, se divertir muito, e com a função de geramento de tokens todos os dias, você sempre vai ter como fazer essa produção dessas imagens e aí os testes no seu design, tá? A minha dica é, já tenta ir lá implementar no design seu, um cara vai contratar para você fazer uma logo, joga essa logo lá no ChatGPT, vê as inscrições que ele vai fazer para você, joga essa logo lá no Leonardo, tá? Vê as artes que ele vai fazer para você. Não necessariamente você precisa utilizar ela, mas é ótimo para acelerar o nosso trabalho, como o próprio Kelvin disse, tá bom? Então, muito obrigado a todos, certo? Espero mais uma vez que tenham gostado e estou aqui me despedindo de vocês. Aproveitem o restante do dia e aproveitem também essas novas ferramentas que vocês aprenderam hoje. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.